Olá, seja bem-vindo ao programa Odivan, um espaço para aprender sobre o comportamento de nossa mente quando vivenciamos situações que abalam nosso cotidiano. Hoje, o tema é desapego. Por que será que é tão difícil se desligar das pessoas que gostamos? Parece que abre um buraco em nossos corações quando alguém morre ou vai embora. E como superar este período de luto? Será que só o tempo resolve? A psicóloga Cristiane Marchiori está aqui hoje para nos ajudar a enfrentar este período tão doloroso. Para começar, uma pergunta. Será que a busca por mensagens de alguém que já morreu pode aliviar o sofrimento? Querida mãezinha, sou eu, seu filho Theo. Cris, seja bem-vinda ao programa. Já viu que o tema hoje é um pouquinho tenso, né? Quando o assunto é morte, por que o desapego é tão difícil? Obrigada, Lana. Boa noite. Pois é, o assunto é bem dolorido, né? Tudo quando a gente perde uma pessoa querida, ou vai embora, ou morre, são situações que realmente vai ficar um vazio dentro da gente. E esse vazio, ele traz uma dor muito grande, a princípio, para poder lidar com essa ausência. E é um assunto bem necessário, é difícil de encarar, mas ele é necessário. Quanto tempo dura o luto? Olha, depende de pessoa para pessoa, né? Normalmente nós temos um prazo de até 2 anos, mais ou menos, um intervalo onde a pessoa ainda está elaborando essa falta, né? Mas existem algumas fases que a gente vai falar mais adiante a respeito assim de como que as pessoas agem a partir do momento que tem a notícia dessa perda, né, dessa ausência dessa pessoa, e como é que ela responde a esse processo. Então, quando ela tem uma tendência à resposta extremamente grande de dor, de choro, de tristeza profunda e que isso perdura mais ou menos 6 meses, então ela já precisa de ajuda. Legal, Cris. Muita gente permanece aí a vida toda em busca de respostas e envolvidos pelo apego emocional. Às vezes eles demoram para superar as perdas. A Patrícia Tressoldi foi até o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia para conversar a respeito de pessoas que ficam o tempo todo em busca de mensagens do além. Será que isto ajuda em alguma coisa? Para ilustrar, você confere também as fotografias da artista plástica curitibana Clarissa Grassi. Vamos ver? Perder uma pessoa sempre é muito difícil e também o mais complicado é você se desligar dessa pessoa e manter esse luto eterno. Para falar um pouco disso aqui comigo é Licínia, ela que é coordenadora do IPC. Agora vamos começar a nossa conversa, você me explicando o que é o IPC, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem aqui dentro. Bem, o IPC, é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição de ensino e pesquisa. É uma instituição laica, sem fins lucrativos, sem nenhuma conotação religiosa. Né? Então, é que se propõe ao estudo da consciência. E o que seria a consciência? Então, a consciência é tudo ser autoconsciente, eu, você, todas as pessoas. Então, o estudo da conscienciologia, ela se propõe a estudar essa consciência de uma forma integral. Não só as pessoas nessa sua vida intrafísica, aqui material, mas a vida dessas consciências em outras dimensões, e que a vida não acaba com a morte física. E como que vocês aqui dentro do Instituto veem essa questão das pessoas não conseguirem se desligar do luto, né? Delas viverem esse luto eterno? Como que vocês ajudam as pessoas a conseguir superar isso? A questão do luto
do apego muito forte ali, pessoas que mantêm essa situação de luto por muito tempo, ela acaba sendo um comportamento negativo, né? Tanto para a pessoa que continua vivendo aqui no intrafísico, que mantém esse luto, quanto para a consciência que também já se desligou do corpo físico. Então, a questão que a gente sempre propõe é que a pessoa então vá fazendo, né, movimentos de desapego, movimentos para libertar essa consciência dessa ligação intensa ainda que fica por questão do luto. A consciência depois da morte física, ela tem que continuar a sua caminhada, tem que continuar a sua caminhada evolutiva. E enquanto mantém-se esse luto, esse apego muito grande, essa ligação não se desfaz. Então o ideal é realmente deixar a pessoa ir, deixar a pessoa continuar a sua caminhada, assim como nós aqui, também no intrafísico, temos que continuar a nossa vida. Sim. A nossa experiência física tem que continuar. E essa consciência que já deixou o corpo físico também tem que continuar. Tá aí, uma entrevista bem bacana que continua daqui a pouquinho também. Cris, acreditar nestas outras dimensões ajuda em alguma coisa? Olha, depende muito da crença de cada um, né? É bem polêmico essa questão. Alguns acreditam que realmente a vida depois da nossa morte aqui, né? Mas isso é uma coisa assim muito espiritual, ligada a religiões. Então, existem várias opiniões a respeito disso. A explicação Mas ajuda? eu vejo assim, é como você se manter a um elo dessa pessoa, não querer que essa pessoa fosse embora, estar sempre tentando assim uma ligação ainda com a pessoa, né? Mas eu nomeio uma questão assim do amor. Acho que a gente tem esse amor, é uma coisa que não acaba. A pessoa pode ter ido embora, você tem ausência, tem que lidar com essa ausência, mas eu acho que a questão do amor consola muito as questões que você tinha com essa pessoa e foram interrompidas e aquilo que você tinha como projeção para essa relação, né? Ainda você tem que, na verdade, se conscientizar desse processo e começar a fazer novos planos a partir disso, colocar novos sentidos de vida, né? Cris, crianças quando morrem por doença ou acidente, elas deixam traumas muito grandes nos familiares, nos pais, né? Como a psicoterapia pode ajudar nesses casos? Ela ajuda bastante, né? Quando a pessoa tem esse espaço para poder colocar para fora esse desabafo, todo esse projeto de entendimento em relação a esse desligamento que houve, né? Dessa interrupção, vamos dizer, porque as famílias estão ali, as crianças chegam, elas exercem a pertença daquela família no processo do afetivo, né? Então, de repente, isso é interrompido. De que maneira que você fica aqui, essa mãe fica... É um desespero mesmo, realmente. Ela tem que processar um luto bastante grande, bastante tenso, porque é uma coisa tão ligada, né? Mas aí a terapia é diferente ajuda. De você perder sei lá, um animalzinho de estimação, um tio bem distante, que você já não tinha mais um contato, enfim. Uma pessoa que já estava há muito tempo adoecida, isso, né? Com certeza. Mas quando é repentino... Então, nas doenças, criança... existe um pouco do conforto, no sentido de que aquela pessoa parou de sofrer, enfim, tem todo um processo ali, né, também, que às vezes a pessoa está sofrendo tanto que chega uma hora, você até pede, Deus leva embora, porque a situação ficou até absurda, né? Então, mas eu vejo assim, que nas questões de crianças... mães, então você tem todo um projeto, um plano para o futuro, para aqueles filhos e tudo mais. Então eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. Até 2 anos é um processo bem natural da pessoa se sentir triste, mas não que isso possa estar implicando numa dificuldade de exercer as suas atividades normais, né, diante da vida. Cris, outra coisa que atrapalha bastante é a questão do desapego quanto aos bens materiais deixados aí pelas pessoas que já se foram. Então, já a gente vai voltar aqui para falar sobre isso, como lidar com as roupas, os objetos favoritos de quem já morreu. Será que dá para se desfazer? E ainda, uma dica de relaxamento muito interessante a partir de chás, de ervas e flores. A gente volta num instante só. Volta hoje conversando sobre a necessidade de seguir em frente quando morre alguém de nosso círculo familiar ou de amigos. Antes do intervalo, deixei uma questão no ar: o que fazer com os objetos pessoais de um ente querido
que partiu. Cris, é preciso desapegar disso também? Com certeza. Tem que liberar tudo que era da pessoa, né, em relação aos objetos pessoais. Então eu vejo assim, muitas coisas têm alguma história, significado para aquela família, né, de poder fazer a separação desses objetos e direcionar o que tem um significado dentro da família, que se deixe dentro da família, porque a família tem uma história, tem memórias, enfim, são situações que vão dar continuidade dentro dela, né? Mas tem aqueles objetos pessoais, roupas, coisas que você pode realmente doar para pessoas carentes, ou para doar realmente até dentro dos amigos, das famílias, enfim, olha, isso aqui nós estamos oferecendo, marque um lanche, alguma coisa que as pessoas possam tomar contato com os objetos, porque às vezes tem um significado para você e para aquela pessoa nenhum, ou ao contrário, de repente é algo que vai ser descartado e para você é uma coisa que é uma lembrança, algo que você gostaria de ficar. E é bacana preservar isso, né? Eu acho que é muito bom preservar. Mas tudo, né? Não aquela coisa de manter o quarto, sabe, como era a pessoa, deixar a xícara do café da manhã. Isso realmente a gente tem que desapegar total, né? Pois é, dentro da ideia de que existem outras dimensões ou o outro lado da vida, a Paty descobriu também que não é bacana manter esses objetos por tanto tempo no mesmo lugar. Quais seriam essas situações desse apego? O que seria deixar um quarto com tudo da pessoa, ficar relembrando a pessoa o tempo todo? Quais seriam? Você consegue pontuar para mim? Então, as situações, a gente, como você falou, da questão física, de manter o quarto com os objetos da pessoa que já morreu. Isso acaba, a ligação energética com cada um desses objetos acaba se mantendo ali, né? E esses objetos acabam sendo, então, se transformando em bagulhos energéticos, porque ele mantém de uma forma mais patológica aquelas energias ali condensadas. Então, o ideal é que você realmente abra mão disso, que a pessoa abra mão, encaminhe esses objetos, faça doação, encaminhe para outros lugares e não mantenha esse... Muitas pessoas mantêm o quarto, às vezes, intacto, roupas, objetos, não mexem naqueles objetos, né? Então, tudo isso não é o ideal mesmo, porque você continua mantendo a pessoa ligada a esse ambiente doméstico dela que ela viveu aqui no intrafísico. Então, o ideal é realmente desapegar dos objetos, de todas as situações ali que a pessoa possa estar apegada. E pensar na pessoa, pensa com saudades, com emoção, com carinho, mas não de uma forma a prender a pessoa, libertando, para que ela consiga o caminho dela. Nós partimos da hipótese de estudo, isso já com comprovação de vários experimentadores, que essa experiência da saída do corpo, ela pode ser dada de uma forma não definitiva. Todas as consciências saem do corpo todas as noites, sem ter a consciência disso, né? Sem saber exatamente o que está acontecendo esse processo. Então, de uma forma não lúcida. Então, o que a gente busca através do esclarecimento, das informações, é que as pessoas possam ter essas experiências de uma forma lúcida, que é o sair do corpo, né? Ir para uma outra dimensão. Muitas vezes as pessoas relatam que veem o seu corpo físico no leito, né? E para buscar, então, vivências multidimensionais, porque daí, através da sua própria experiência, você vai comprovar a vida em outra dimensão, vai comprovar que a morte não existe. E aceitar isso de forma mais fácil. E aceitar de uma forma mais lúcida. E esse aqui é realmente o assunto que a gente está falando, né? Sem medo da morte. Esse outro livro, então, ele conta a experiência, a autora teve uma experiência que de 2 mortes significativas na vida dela, que é a do filho, adolescente, e da mãe. Né? E como que ela lidou com isso, como que ela foi atrás de explicações para esse fenômeno, porque ela perder um filho de 16 anos é difícil, né? Então ela foi atrás, ela quis saber, ela quis entender como é que era o processo, né? Eles estão em outra dimensão, mas eles não desapareceram. Então tá bom, Licínia, muito obrigada pela tua participação. E acho que essa é a dica aí, né? Informação e experiências, né? Com essas informações. Buscar as próprias experiências. Para superar aí esses momentos que são tão difíceis, mas que são superáveis. Certo.
aí, o luto é uma experiência pessoal e única. Para cada pessoa é sempre diferente e também não é o papel da psicologia aqui explicar a existência de Deus ou de outras vidas, mas esta fé ela pode ajudar sim a superar de uma forma mais natural, né, Cris? Com certeza, criando um espaço novo, porque o luto, ele dá uma sensação de um espaço vazio, sabe, para a pessoa. É o que fazer agora, como que eu vou fazer agora, porque normalmente as pessoas assim, quando era um progenitor, uma pessoa que era o provedor daquela família, né? Então são papéis dentro da família que vão ser repassados para dentro da família mesmo. Então poder ter essa consciência mais realista um pouco, depois daquele choque inicial, daquele baque, né? Poder respirar fundo e começar a elaborar já esse luto de uma forma mais realista. Aí aqui a gente comentava antes que existem fases, né? O luto ele pode ser dividido aí, então, em 5 fases, 5 etapas. O primeiro deles é a negação. Queria que você contasse um pouquinho dessa negação. Aquele momento do choque, né? Da notícia, né? Não, isso não pode estar acontecendo, né? Não, a pessoa passa a não querer acreditar naquilo. Aí vem uma segunda etapa que é a fase da raiva, né? Depois por que comigo? Por que não, né? Aquela coisa de eu mereço isso, então a culpa é minha, a culpa é de quem? Quer dizer, é um processo que você começa a realmente colocar uma raiva do quê? Por quê? Por que assim vou ter que passar por isso? Então é uma situação difícil. De questionamentos aí, que daí vem a fase também, tem uma fase de negociação aí, né? Em que a pessoa busca por respostas. Nossa, Deus, por que comigo? Por que não levou a mim? Muitas vezes a gente escuta aquelas mães que perderam os filhos, né? Por que não levou a mim, deixou meu filho, enfim. Esse é o destino, né, que Deus dá a cada um, né? E aí, mas na sequência... fica uma situação onde ela tenta negociar, como se fosse possível, né? E aí vem a depressão, né? Muita gente que passa por aquele período mais crítico. A tristeza, o choro, né? Que varia de pessoa para pessoa e às vezes pode durar uma eternidade esse período depressivo. Normalmente demora poucos meses, um mês e pouco, ainda a pessoa fica muito emotiva, muito mexida, né? Mas quando demora 6 meses, uma psicoterapia já deve ser procurada. Então, eu vejo assim, a necessidade das pessoas estarem podendo conversar sobre isso. Não é porque a pessoa morreu que é proibido de falar daquela pessoa que se foi. Pelo contrário, quando você puder falar, falar com dor ou sem dor, relembrar de coisas muito boas e relembrar também das coisas que não são boas, enfim. Que é a última etapa, né? A aceitação. Daí, nesta última fase, inclusive, ela depende muito da capacidade da pessoa de mudar a perspectiva e preencher esse vazio, mudar o foco, né? E como conseguir chegar lá, Cris? Como mudar esse foco? Então, quando é o momento que você pode pensar na pessoa que partiu, mas você pensar em paz, você pensar já com tranquilidade, você já aceitar que essa pessoa está em algum lugar, né? Também em paz, também. Né, que você aceitou esse destino da pessoa. Então, essa é a fase da aceitação. E ver que a vida continua. Ela já não te afeta mais tanto quanto aqueles momentos de profunda tristeza. Dá um pouquinho de melancolia, sim, mas é por conta da saudade, porque é uma coisa que vai ficar, né? E a questão do afeto, do amor, é algo que não é interrompido simplesmente. Ele tem a continuidade para aqueles que ficam aqui. E você de casa já pensou em dedicar alguns minutos do seu dia para relaxar tomando um chazinho? Então fique ligado nesta dica, fique bem, fique em paz e relaxe. E no Relaxe de hoje, chás. É isso mesmo, o chá pode ser um bom motivo para estar relaxando, não é mesmo, Bárbara? Absolutamente. A Bárbara veio diretamente da Alemanha para fazer chá aqui em Curitiba. Ela tem uma casa de chás aqui na cidade. Agora me fale, você acha que esse ritual de fazer o chá já é um momento de relaxar? Com certeza. O chá realmente envolve o espírito. Ele, que nem o Mário Quintana falou, ele é espiritual, ele não é intelectual, como o café. Então, o chá tem realmente esses momentos de se retirar do mundo de correria e fazer o teu chá e degustar ele com calma. Você tem que ter tempo para tomar chá. Você não toma um chá rapidinho que nem um cafezinho. E, além disso, nós temos milhares de aromas e sabores que influenciam chá com o cheiro, chá fazendo esse chá e cheirando esse chá, você já começa a entrar
numa espiritualidade diferente e curtindo esse momento. E foi o que aconteceu aqui, quando serviram o chá pra gente, já veio aquele aroma, né, Bárbara? E a gente já começou a falar. Esse chá que vocês serviram aqui pra mim, qual é? Esse é um chá verde, aromatizado, com pétalas de rosas, pétalas de girassol e centáurea. Bom, além de ter toda essa questão de relaxar, ele também traz benefícios, né? Absolutamente. Como ele é um chá verde, então providente de Camellia sinensis, então todos os chás, vamos dizer, verde, brancos, pretos, são provenientes da Camellia sinensis. Aí nós temos as ervas e temos as frutas e as especiarias, seriam infusões. Agora aqui nós misturamos a Camellia sinensis com as flores e isso é absolutamente bom de fazer, então você até mesmo na tua casa, você pode fazer uma cozinha de experiências e misturar chás pretos, chá verde, tá? Falando de chá da Camellia sinensis, ele tem muitos benefícios, ele é estimulante, ele é diurético, ele é antioxidante, que isso hoje todo mundo quer, todo né? mundo busca esse momento justamente contra esses contra o envelhecimento, que a nossa sociedade busca. Por que não, né? Ficar um pouco mais jovem. Então, se você consegue isso com uma xícara de chá, por que não? Ele é anti-inflamatório, então o chá Camellia sinensis tem muitos benefícios, além de ter minerais e vitaminas. O chá, antigamente, há muito tempo atrás, ele era utilizado somente como função medicinal. Veja, o chá Camellia sinensis foi descoberto 4.700 anos atrás lá na China. Mas desde ele foi descoberto, o povo asiático sempre buscou o chá para os benefícios, nunca assim como um ritual de delicadeza, claro, aromas também. Mas sempre eles misturaram o chá com benefícios, certo? Nunca só um líquido que você tomava. Só nos últimos séculos ele começou a entrou na sociedade. As inglesas manifestaram-se com a 5 o'clock afternoon tea. Então, ele foi integrado na sociedade e também no Ocidente. Bom, Bárbara, eu quero agradecer a tua participação. E agora nós duas vamos ficar aqui aproveitando um chazinho, né? Relaxando. Vamos.